Muito bem, meus irmãos queridos. Hoje a gente vai estar, então, estudando juntos o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, né? E, mais uma vez, né, nosso objetivo dentro desse estudo bíblico é a gente poder enxergar as ações do Espírito Santo na vida dos apóstolos e como que a gente pode também vivenciar essa presença do Espírito Santo em nossas vidas. Por isso, nós vamos começar mais um Atos do Espírito Santo. Como que o Espírito Santo move no meio de nós. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus vivo, um Deus que fala no nosso coração, um Deus que tem, com muita misericórdia, tem renovado a comunhão do Senhor em nossas vidas a cada manhã. Nós queremos nessa manhã, Pai, nos colocar na Tua presença, pedindo, Deus, que o Senhor abra os nossos corações e a nossa mente para ouvir a Tua voz através do texto de hoje, Pai. Obrigado, porque o Senhor é um Deus que, pela Tua graça, tem derramado do Teu Espírito Santo sobre essa igreja e nós queremos experimentar mais, Senhor. Nós queremos ter uma experiência sobrenatural, Pai, uma experiência maravilhosa com Teu Espírito, que nós também tenhamos esse coração sedento, faminto de querer mais de Ti e possamos experimentar a presença do Senhor e o Teu poder sobre nossas vidas para sermos Tuas testemunhas em todos os lugares. Te agradecemos e oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o texto de hoje, então, Atos capítulo 12, a gente vai dividir em 3 blocos, né? O primeiro bloco, então, a gente viu, então, no capítulo 11, né, que a gente vê aqui o Pedro, ele se defendendo em relação a ele ter ido na casa do Cornélio e as pessoas terem sido batizadas, não eram judeus, foram batizados e o evangelho começa a alcançar de uma forma massiva os não-judeus, né, os chamados gentios. E os judeus acabam aceitando essa ideia. O profeta Ágapo vem para meio deles e o profeta fala algumas coisas interessantes em relação à predição. Ele prediz algumas fases ruins que esse povo vai passar. E aí os próprios apóstolos levantam uma oferta entre eles, né? Eles não ficam chamando as pessoas para fazer oferta. Eles mesmos dão oferta e eles preparam essa oferta para enviar para aqueles que vão passar por essa necessidade. E aí começa o capítulo 12. Lembrando que a partir do capítulo 13 começa aqui a vida de Paulo, né? O Saulo, que se converteu no capítulo 9, mas que a partir do 13 a gente vai ver a vida dele com mais intensidade. Até o 12 para o 13 a gente vê a vida de Pedro, né? Então vamos lá. Hoje o texto ele começa com Herodes perseguindo Pedro e Tiago. E nesse texto diz assim que nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Ele mandou matar o Tiago à espada. Vendo que isso agradava os judeus, é interessante, né? Que algumas coisas que o governo faz, ele faz por conta de agradar um grupo para que ele ganhe poder político, né? O poder político às vezes fala mais alto do que a própria consciência da pessoa, né? Então, porque isso agradava os judeus, então o rei Herodes prosseguiu prendendo e também Pedro durante a festa dos pães sem fermento, né? Tendo prendido Pedro, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por escoltas de 4 homens cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa, né? Então, o Herodes queria fazer isso depois da Páscoa, porque na Páscoa todo mundo estava focado na Páscoa. Então, eles não iam estar nem prestando atenção em Pedro. E o texto diz que o Pedro ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente por ele. E aqui está a
a primeira e a segunda ação do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Primeiro, Pedro é cheio do Espírito Santo, e mesmo Tiago, né, pessoal? Se a gente for pensar aqui que Tiago está sendo ameaçado de morte, né? E eu penso assim, esses cristãos que estavam sendo perseguidos, né? Que foram presos, né? E pertenciam à igreja. Eu vejo que essas pessoas, elas eram corajosas. E da onde vem essa coragem, né? Essa coragem não vem do ser humano, não vem da nossa carne. Essa coragem vem do Espírito Santo que nos encoraja, que nos deixa corajosos para enfrentar a dificuldade, para enfrentar o mal contra nós e essa ação do Espírito Santo. Segunda ação do Espírito Santo que eu vejo aqui, Pedro não ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. E essa é uma outra ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele age nas nossas vidas para que nós oremos com intensidade, que nós o busquemos com intensidade. Lembra que eu falei para vocês? Quanto maior é a sua intensidade na busca, maior é a intensidade da graça e da experiência de Deus nas nossas vidas. Né? Quanto mais intenso nós somos para buscar a Deus, mais intenso Ele é para derramar sobre nós. Agora, se você, ai, tá bom, deixa eu orar aqui 1 minuto ou 2, 1 minuto, vai estar cansado. É esse tamanho de graça que Deus vai derramar na sua vida, né? Eu penso que é diretamente proporcional a nós. E na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, né? E eu vou mostrar para vocês hoje por que o carcereiro, lá no outro capítulo de Atos com Paulo e Tito, ele ia se matar. Ele ia se matar porque os presidiários foram embora. Hoje, tanto faz, se o presidiário foi embora, fugiu, sabe, não é culpa do guarda que estava guardando eles, mas aqui eu vou mostrar para vocês, né? Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com 2 algemas. Imagina, os soldados estavam dormindo do lado de Pedro. Por quê? Para o Pedro não fugir, né? Ele não podia fugir. As sentinelas montavam guarda na entrada do cárcere. Lembra que ele falou que eram 4. Ficava 2 lá fora e 2 amarrados em Pedro para que Pedro não fugisse. E aí diz o texto que repentinamente apareceu um anjo do Senhor. Uma luz brilhou na cela. Ele tocou o lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. E então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. Pedro assim o fez e disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga. Né? Esse anjo era tão bonzinho que estava preocupado até com Pedro não passar frio. Né? Então, assim, eu penso que isso aqui é uma ação sobrenatural de Deus. Né? Isso não acontece toda hora, né? Mas eu acho que a igreja precisava desse testemunho de Pedro, dessa ação do anjo, que na verdade foi uma ação completa do Espírito Santo, com todos os detalhes, para que as pessoas pudessem ver a mão de Deus libertando o Pedro das garras do inimigo, né? E aí a gente vai ver o segundo texto, que vai do versículo 9 até o 19, que ele vai falar que Pedro é livre da prisão. E saindo Pedro, o seguiu, e não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Olha só que interessante, pessoal. Quando você é cheio do Espírito Santo, você já não consegue perceber direito o que é visão de Deus com o que é realidade. Pedro estava achando que ele estava tendo uma visão. Nossa, Deus está me tirando da cela. Nossa, estou saindo daqui, né? Estou indo para casa, né? Mas não, olha só que interessante. Quando você é cheio do Espírito, quando você é guiado pelo Espírito, o que é sobrenatural e o que é natural começa a se misturar de uma forma que você não vê mais uma coisa extraordinariamente
é diferente na sua vida. Sabe, pessoal, eu penso assim, né? Às vezes, assim, quando eu orei por uma pessoa, uma menina, e ela ressuscitou, aquilo foi uma coisa extraordinária, né? Mas depois daquilo, algumas vezes eu orava pelas pessoas doentes e elas eram curadas. Só que eu não via nada demais, né? Uma vez eu estava lá na igreja coreana, um senhor me ligou e falou assim: Pastor Joel, será que você pode vir orar pela minha filha? Ela está com meningite, ela está isolada, tal, ela não consegue nem levantar a cabeça. Eu falei: nossa, claro, né, irmão Marcelo, eu estou indo aí. Fui lá no hospital, né? Até chamei o pastor Moisés, o titular. Eu falei: vamos lá que o negócio é grave. A menina estava bem grave mesmo. E eu fui com ele para lá, eu e o pastor Moisés, a gente foi lá e chegando lá, a gente teve que colocar avental, luva, máscara. A gente só entrou porque era clérigo mesmo, que era pastor, né? Senão a gente não ia nem poder entrar. A gente entrou lá, tal, nunca vou me esquecer daquilo. A menininha chamava Gabi. E a Gabi, ela tava assim, totalmente prostrada, ela não conseguia nem mexer os músculos do rosto dela, nada. De tanta dor que ela sentia, de tanto remédio que estava sendo injetado nela, e aquela dor que vinha da espinha, sei lá de onde que vinha, que fazia com que ela não conseguia nem se mexer. Aí o pastor Moisés orou por ela, oramos pelo Marcelo também, pelo irmão, e depois eu orei. Mas eu orei com muita fé. Eu orei assim para que aquela menina fosse curada naquela hora, né? E foi incrível, pessoal, foi incrível. Depois que eu orei, comecei a conversar com o pai da menina, com o pastor Moisés, a gente conversando. De repente, aquela menina levanta da cama, vai para o sofá do quarto e começa a brincar de escorregador no sofá. Aquilo foi assim extraordinário. Assim, eu olhava assim, né, como se fosse assim uma febre que passou, né? Foi muito interessante. Eu até assustei, eu falei: poxa, o que essa menina tá fazendo, né? E o pai dela começou a chorar e eu falei assim: mas o que aconteceu? Ô Gabi, vem aqui, né? Vamos brincar. E eu fui brincar com a Gabi. E aí foi engraçado, né? Porque eu não tinha entendido a gravidade da situação. Pior ainda, eu não vi o tamanho do milagre que tinha acontecido naquele momento, né? Para mim foi um negócio assim, para então normal, né? E eu vejo assim, o que eu queria dizer para vocês é que, na verdade, quando você começa a experimentar Deus e sentir o encher do Espírito Santo na sua vida, o que é sobrenatural e o que é natural começa a se misturar. E é bem interessante isso, né? Porque você vai começar a achar que uma coisa que está acontecendo é uma visão, ou uma visão que não é visão, né? E aí é o que Pedro está vendo aqui. Eles passaram, olha só que interessante, ele conta com detalhes. Passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, esse se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo da rua, e de repente o anjo o deixou, né? Agora você está livre, anda sozinho, né? Não preciso ficar com você toda hora. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo que me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava, né? Percebendo isso, ele dirigiu a casa da Maria, mãe de João, e também chamado Marcos, onde muita gente havia se reunido e estava orando, né? Mais uma vez, a gente vê aqui a busca, a intensidade da busca desse povo teve uma resposta praticamente imediata, né? A ação do Espírito Santo, às vezes, ela acontece na mesma hora que você ora, né? Então, eu entendo que isso também é a ação de Deus, que Deus pode estar usando essa situação para isso. Pedro bateu a porta do alpendre, deixa eu arrumar aqui. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rod veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: o Pedro está à porta, né? Eles, porém, disseram: você está fora de si.
insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram, deve ser o anjo dele, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês, uma coisa interessante, né? Às vezes, quando nós estamos buscando a Deus, pode acontecer de ter uns irmãozinhos, umas irmãzinhas aí, que começa a mistificar demais as coisas, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E nós temos que acreditar naquilo que Deus faz, né? Que Deus, assim, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu vejo uma situação muito diferente que as pessoas estão falando que é o Espírito Santo, eu nunca julgo de primeira. Eu não julgo, eu fico na minha, tipo assim, fico tentando sentir se é de Deus ou não, mas eu fico na minha. Por quê? Porque não sou eu que vou julgar se está certo ou que está errado. Porque a Bíblia diz o quê? Pelos frutos conhecereis. Pelos frutos conhecereis. Então, eu vou saber se o que está acontecendo aqui é de Deus, se daqui 15, daqui 5, sei lá, 3 anos, a gente vê que aquela pessoa foi transformada por conta daquela experiência. Então, uma experiência que gera transformação de vida é uma experiência real do Espírito Santo. Mas se ela não gera transformação de vida, eu não acredito que era de Deus, né? Então, assim, eu vejo assim, a gente não pode as duas coisas, nem exagerar no que está acontecendo e nem também não acreditar que é a ação de Deus, né? Então, assim, alguns aqui estão falando, você está endoidou, né? Isso não é real. E outros estão falando, não, deve ser o anjo dele, né? Então, assim, não era o anjo dele, era o próprio Pedro. Mas o Pedro continuou batendo e quando abriram a porta, viram e ficaram perplexos. Fazendo um sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor havia tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para o outro lugar. De manhã, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados, quanto aos que tinha acontecido com Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, olha só, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. O que eu queria que você entendesse aqui, né? Isso aqui é um entendimento teológico e também cultural. Naquela época, um guarda que prendia um prisioneiro famoso, se esse prisioneiro que foi que recebeu a ordem do seu superior de guardar aquele presidiário, se esse guarda perdeu o presidiário, ele pode tomar o lugar do presidiário, mesmo não tendo fazendo nada de errado, né? Então, assim, o que eu digo assim para você conectar com aquele carcereiro de Paulo e Tito, né? É que por que aquele carcereiro ele ia se matar? Ele ia se matar porque ele percebeu que Paulo tinha fugido. Por que ele ia se matar? Porque ele sabia que o quê? Esse imperador e essa autoridade sobre ele, se ele perdesse os prisioneiros dele, ele seria executado e a família dele poderia ser executada. Você entende? Então é uma situação cultural. Hoje em dia isso não acontece, mas é uma situação cultural daquela região. Porque talvez várias vezes você deve ter se perguntado por que o carcereiro ia se matar. O cara fugiu, ué. Passarinho voou, foi embora. Não é culpa minha. Mas nessa época era, né? Então, o Herodes executou esses soldados que perderam os presidiários. Depois, Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Outra coisa que eu queria trazer para vocês, né? No caso, Pedro foi libertado da prisão. Pergunta que eu faço, né? Pergunta que eu faço. Lá no comecinho do texto, rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja. Eu vou perguntar para você. Pedro foi solto, e os outros? E os outros foram soltos? Não foram soltos, né? E aí você pensa comigo assim, poxa, então Deus é mau? Deus deixou uns morrer e soltou os outros, né? E eu penso o seguinte, pessoal, Deus ele é soberano e Deus tem o controle de todas as coisas e eu quero confiar no controle dele.
Se for, e eu penso numa frase que eu ouvi do Luiz Carlos, do Luca, esperando um coração no hospital. Ele falou assim, olha, se um milagre for acontecer, que o milagre venha. Mas se o milagre não acontecer, que eu morra com Jesus. Sabe, isso me traz um negócio, assim, uma ideia importante de que nós precisamos estar preparados para a morte a todo tempo. Não é porque Pedro foi salvo que Deus tem que me salvar de qualquer jeito, não. Se for da vontade dele, pessoal. E eu acho que o Espírito Santo nos move para isso. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não fica desesperadamente buscando um benefício próprio somente, mas o benefício do reino. Se for para eu morrer, mas se eu for para eu morrer para que as pessoas se fortaleçam em Cristo e não abandonem a Jesus, eu posso morrer. Você entende, pessoal? É importante a gente ver isso porque quando você é cheio do Espírito Santo, você vive o amor ao próximo como a si mesmo. Né? E se eu quero que o outro viva, eu quero amar dessa forma, para que o outro viva. E aí eu vou para Colossenses capítulo 4, que fala o quê? Ou 1 Coríntios capítulo 4 fala assim, vale a pena morrer para que outros possam viver. Agora a gente vê a morte de Herodes, né? Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom, contudo eles tinham se reunido e procuraram ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, o homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestido seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar, é voz de Deus e não de homem. Visto de Herodes, que Herodes não glorificou a Deus. Imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e espalhar-se. Tendo terminado a missão de Barnabé e Saulo, voltaram a Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Então a gente vê o que aqui, né, pessoal? Primeiro, que o Herodes ele morre de uma forma vergonhosa, né, por conta da sua arrogância. E eu digo para vocês, precisou algum discípulo matar o Herodes? Não. Precisou algum cristão ir lá se vingar dos que ele matou? Não. Sabe por quê, pessoal? Mais uma vez, eu vou dizer para vocês, a mão do Senhor é mais pesada do que a nossa. Esse camarada que faz isso contra o reino, contra as pessoas do reino, contra os filhos de Deus, pessoal, eu tenho dó dessas pessoas, porque elas vão sofrer um castigo assim, terrível, terrível, na vida deles, né? E eu não preciso bater neles, eu não preciso me vingar deles, por quê? Porque é Deus que vai fazer. Se eu bater neles, vai doer só um pouquinho, mas se a mão de Deus bater nessas pessoas, ai, 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 né? Então, assim, confie no Senhor. Confie que Ele tem tudo no controle das suas mãos. Né? E às vezes você vê alguma pessoa fazendo mal para você, não fica preocupado. Continua confiando em Deus, por quê? Porque a Deus pertence a vingança. Eu prefiro não botar a mão, porque se eu botar a mão e aí eu castigar, né, aí o castigo vai morrer ali, né? Daí a pessoa vai ficar vai sofrer só aquele pouquinho, mas se deixar na mão de Deus, o negócio vai pegar, né? E aí o texto termina como: entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Glória a Deus. E eu penso, né, que Pedro, ele precisou ser livre daquela prisão. Talvez os outros não. Mas os outros deram um testemunho de coragem, de dedicação, de convicção, de não se arrepender, de não olhar para trás, de pegar no arado e não olhar para trás. Mas Pedro foi liberto porque Deus tinha mais coisas para Pedro realizar aqui na terra para preparar a igreja de Cristo.
Então, alguns passam pela morte, outros não, passam por um livramento, mas a gente precisa confiar na mão de Deus. E é assim que o Espírito Santo nos guia. E se você estiver cheio do Espírito Santo, mesmo que você morra, pessoas vão ser impactadas pela tua vida. E você vai continuar sendo um exemplo para que outras pessoas possam viver. Vale a pena morrer para que outros possam viver. E eu acho que esse era o lema de Jesus Cristo, né? Então a palavra de Deus continuava a crescer e espalhar-se. Por quê? Porque o Espírito Santo agia no meio de nós. Feche os seus olhos, vamos orar. Feche os seus olhos e fale assim para Deus no que a gente viu nesse texto hoje. Fala assim, Espírito Santo, eu quero ser guiado por Ti. Espírito Santo, me dá coragem para enfrentar o mal, para enfrentar aqueles que me perseguem, para enfrentar aqueles que querem me ver acabado, longe de Deus. Deus, me dá coragem para enfrentar todas as situações difíceis da minha vida e continuar firme, segurando firme na rocha do Senhor Jesus Cristo. Deus, eu oro, Pai, para que o Teu Espírito Santo possa me guiar, como Pedro, Pai, a confiar em Ti, a não desistir, estar confiando e descansando nos Teus braços e vendo o Teu livramento. Deus, que o Teu Espírito Santo haja em nossas vidas de tantas maneiras, com tanta intensidade, que eu perca a noção do que é sobrenatural e do que é natural, Deus. De tanto que o Senhor age no meio de nós. Pai, nós queremos te pedir, Deus, que o Senhor nos molde e nos faça uma igreja que ora com intensidade, como essa igreja estava orando. Nós queremos ser uma igreja que ora com intensidade, que não fica somente falando, ai que bonito orar, ai que bonito ler a palavra, mas que nós possamos realmente viver isso. Nos ajuda, Espírito Santo, a viver uma vida de oração intensa. E Deus, nós confiamos em Ti e pedimos, Deus, que o Teu Espírito Santo nos use para que a Tua palavra cresça, para que a Tua palavra seja espalhada por toda a face da terra. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Tenha um ótimo sábado. E a gente se vê amanhã, ok? Lembra que tiver alguma dúvida, por favor, manda no meu WhatsApp, que eu vou ter o maior prazer de responder vocês. Tchau, pessoal. Deus abençoe.